Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar dos Ubuntu Phones depois de muito tempo. Pois é, os Ubuntu Phones estão passando por um momento de turbulência, né? Na verdade eles nunca tiveram um super salto, mas toda vez que saiu um aparelho com o sistema operacional da Canonical, a gente ficava, com aquela expectativa de ver as novidades. Para dar embasamento ao vídeo de hoje, um dos nossos leitores fez a seguinte pergunta. Felipe Moraes disse assim: o que falta e como deve ser para o Ubuntu emplacar nos smartphones e algumas coisas legais que existem para tal. Muito obrigado pela pergunta aí, Felipe, que você deixou lá na fanpage do Diolindo, que as redes sociais estão aparecendo aqui na tela, então se você não segue a gente por aqui, por favor siga aí, sempre tem as novidades por lá, você sempre acaba sabendo de mais informações e todos os posts do blog também são compartilhados nessas redes sociais. Mas bom, recentemente, se você acompanha o blog, inclusive, eu postei sobre a ZTE falando sobre os seus consumidores, né? Eles fizeram uma pesquisa dizendo que as pessoas não querem aparelhos que não sejam Android. Um Android se enraizou muito na cultura das pessoas hoje em dia. A gente estima, pelo menos foi feita uma estimativa do primeiro semestre de 2016, apontando que cerca de 84-85% dos dispositivos móveis vendidos no mundo dos smartphones, tablets, etc., são Android. Tendo aí uma margem de 10 a 12% de dispositivos da Apple e o restante dividido em todos os outros sistemas operacionais, incluindo aqueles Xing Ling. A respeito do Ubuntu Phone, nós tivemos duas empresas que lançaram aparelhos com o sistema operacional. Nós tivemos a Meizu, que é uma empresa chinesa que lançou dois modelos com o Ubuntu, e a BK, que é uma empresa espanhola que lançou, além de um smartphone, o BK Aquaris 4.5, acho que é a versão com Ubuntu, que eu já fiz um vídeo até aqui no canal falando sobre ele na época do lançamento, mas lançou também um tablet que atingiu até um certo sucesso aí na mídia, porque ganhou vários prêmios por conta do conceito de convergência empregado lá na demonstração que eles fizeram em diversos eventos por aí, né? Essa questão de você ligar um teclado e o mouse ele se tornar um contador é um negócio que chamou bastante atenção e que é muito interessante, é algo que a Canonical vem desenvolvendo desde 2012 por aí, e que até mesmo a Microsoft entrou na onda aí no último ano. Eu já ia me esquecendo, não só a Microsoft, né? Recentemente vocês viram aqui no canal um vídeo sobre o Fuchsia, agora aprendi a falar o nome do negócio, né? Fuchsia, que é o novo sistema lá da Google, que tem essa mesma proposta aí, que é rodar em vários dispositivos diferentes, incluindo internet das coisas. Mas voltando ao tópico lá da ZTE, eles falaram que a galera não queria smartphones que não fossem Android. Obviamente a ZTE não pode colocar iOS nos seus dispositivos, ele é exclusivo lá da Apple, então o que restou foi o Android. Eles falaram que até tinham tentado vender aparelhos com outros sistemas operacionais no passado. Eu não sei exatamente qual, talvez algum Windows Phone, alguma coisa assim. Mas que realmente os consumidores não compravam aqueles aparelhos. Se pegasse o mesmo dispositivo e colocasse um sistema operacional X lá e colocasse o Android do lado, as pessoas sumariamente preferiam o Android. Isso acontece por dois motivos em específico: a grande e vasta quantidade de aplicativos que o Android possui e também a popularidade que ele já tem. Então, uma coisa que é muito popular tende a crescer progressivamente. Fora isso, não bastasse a quantidade imensa de empresas que atualmente detêm um Android e utilizam em seus smartphones, cada uma com extensivas e caras e ostentadoras, até daria para dizer, campanhas de marketing que fazem as pessoas desejarem determinados aparelhos. Tudo que o Ubuntu Phone ainda não tem. No momento atual, tecnologicamente falando, os recursos e a maneira com que o Ubuntu Phone opera, o Ubuntu para smartphones opera, eu acho até mais interessante do que o Android e que o iOS. Não discutindo o padrão de design, porque eu ainda acho que o Android e o iOS ganham tranquilamente do Ubuntu Phone. Mas eu acho que essa questão de convergência realmente chama atenção e é uma coisa que eu gostaria de utilizar no dia a dia. Porém a gente tem alguns empecilhos, não tem muitos aparelhos. Os aparelhos que tem não são marcas que fazem extensivas campanhas de marketing. Por exemplo, no Brasil a gente não tem, né? Você tem que importar caso você queira. E também a gente não tem aquela gama de aplicativos grande, que é uma coisa que nem mesmo a Microsoft, com todo o dinheiro que tem com o Windows, conseguiu emplacar no seu Windows Phone. Nesse caso, então, o que falta para o Ubuntu Phone emplacar? Eu posso dividir a explicação aqui do que deveria ser feito para o Ubuntu Phone ser mais popular em duas partes. O ideal, ou seja, o que seria o ideal que acontecesse e o que, do meu ponto de vista, tem que ser feito. O ideal seria que mais empresas olhassem para o Ubuntu Phone e pensassem: caramba,
que sistema interessante, que proposta peculiar, as pessoas vão gostar de poder usar esses recursos em casa. Então chega a Samsung, chega a LG, chega, sei lá, qualquer outra empresa para a Canonical e diz, ó, dá aqui esse Ubuntu Phone e vamos construir aplicativos aqui para ele para entrar dentro do ecossistema. E assim, através de outras companhias, da mesma forma com que aconteceu com a Google, o Ubuntu iria se popularizar nos smartphones também, ao longo do tempo. Claro, uma coisa que levaria anos, do mesmo jeito que levou alguns anos para o Android se tornar o monstro que é hoje. Os aplicativos rodariam todo naquele ecossistema do Ubuntu Phone, os snaps e etc, toda aquela questão que a Canonical vem desenvolvendo. Isso seria o ideal. Só que, como você muito bem sabe, nós não vivemos num mundo ideal. Então, às vezes é preciso fazer uma manobra estratégica para popularizar a plataforma, para depois atrair os desenvolvedores, né? Os aplicativos, que é uma das grandes obstáculos aí do Ubuntu Phone, que é não ter aplicativos, ou na verdade tem aplicativos, mas não tem a mesma ampla gama, por exemplo, não tem o WhatsApp para as pessoas utilizarem, que é um negócio que as pessoas adoram utilizar. Ainda que existam opções melhores, na minha opinião, como o Telegram, que é um serviço para mim um pouco mais completo, mais interessante de se utilizar, com cliente desktop, etc. Não vamos entrar nesse mérito, né? O WhatsApp tem a sua gama de usuários e tem muitas pessoas que utilizam para se comunicar. Eu, por exemplo, utilizo muito do WhatsApp para entrar em contato com pessoas que só têm esse meio de contato, ou esse é um meio de contato prioritário para eles. Então eu acabo utilizando o WhatsApp para isso. E o WhatsApp é um dos exemplos de aplicativo que o Ubuntu para smartphones não dispõe. De modo que eu acho que a única forma do Ubuntu para smartphones se popularizar a priori é de alguma forma Canonical conseguir ter compatibilidade com os aplicativos Android. Eu sei que isso foi tentado já antigamente pela BlackBerry com não muito sucesso. Tinha até um projeto do próprio Windows Mobile fazer esse tipo de coisa, mas acabou não vingando também. E eu não sei exatamente qual é a dificuldade, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas me parece que se fosse possível, isso seria uma coisa interessante. Disponibilizar aplicativos para Android no Ubuntu Phone de maneira que fosse compatível. Uma vez que as pessoas começam a comprar smartphones com Ubuntu, que as pessoas começam a ter esses smartphones na mão, mais pessoas vão começar a olhar para o sistema operacional e observar as funcionalidades e recursos nativos que eles disponibilizam, e assim as pessoas começariam a desenvolver aplicações que interagissem nativamente com o Ubuntu para smartphones, e assim você começa a criar uma base de usuários, e com uma base de usuários você também começa a criar uma base de desenvolvedores interessados a atender esses usuários através das scopes, por exemplo, que é uma das grandes sacadas lá do Ubuntu para smartphones. O mercado de smartphones para o Ubuntu é um pouco diferente do mercado de computadores, porque o computador a pessoa ainda pode comprar ou com o Ubuntu, tem alguns modelos aí disponíveis, ou pode comprar com o Windows e formatar e colocar o Ubuntu, fazer dual boot, ou seja lá o que for. Já o smartphone a história é um pouco diferente. Você não vê as pessoas comprando o smartphones à torta e direito aí, formatando e instalando a versão do Android que elas querem. Apesar de que algumas pessoas até fazem isso. Mas é sempre necessário observar o modelo do smartphone, baixar a ROM correta, etc, etc. Talvez essa, inclusive, seja uma outra forma de fazer com que mais pessoas possam utilizar o Ubuntu nos celulares, porque por enquanto ainda está muito restrito, não é uma coisa acessível. Eu não sei se chegou no ponto que eles queriam já para começar a esbanjar dinheiro com marketing, porque para mim está faltando isso também. Mas de fato seria interessante criar várias ROMs customizadas para smartphones diversos, os mais populares que as pessoas mais têm, aparelhos da Motorola aqui no Brasil, por exemplo, aparelhos da Samsung, que é o que muitas pessoas têm aí ao redor do mundo, criar versões customizadas do Ubuntu que sejam facilmente instaláveis nesses dispositivos de alguma forma, criar um método de instalação alternativo que seja tão fácil quanto é fazer dual boot com o Ubuntu hoje em dia num computador. E de novo, eu não estou dizendo como isso tem que ser feito, porque eu sinceramente não sei. Eu estou dizendo como eu acho que deveria acontecer. E eu gostaria de saber a sua opinião também. Você já teve a oportunidade de mexer no Ubuntu Phone, quem sabe? Eu sei que é uma raridade, né? Mas de repente tem alguém aqui que já teve essa oportunidade. Eu adoraria fazer review, mostrar o Ubuntu Phone para vocês, mas realmente eu não tenho acesso a ele. Se alguém tiver aí contato com alguém que vende, ou alguém comprou e quer vender, ou quiser doar aqui pro canal, que é melhor ainda, porque é de graça, né? Quiser mandar para cá, vai ser muito bom para poder mostrar para as pessoas e para você aí que está assistindo também. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões sobre o que o Ubuntu poderia fazer para aumentar a gama de usuários aí nos smartphones e o que o sistema operacional necessita para emplacar entre os usuários, na sua opinião.
beleza? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, grande abraço, valeu e falou!